Caros irmãos e irmãs, saudações fraternas. Vamos começar hoje cantando, celebrando que muitos estarão reunidos naquele dia, no dia do Senhor, para louvá-lo, para engrandecê-lo. Vamos então, irmãos, cantar. Muitos virão te louvar de todas as tribos, povos e raças. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 ia, lá, ia, lá, lá, ia. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 ia, lá, ia, lá, ia. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Amém. Irmãos, antes de nós orarmos, eu quero lembrá-los, do que nós falamos ontem. Nós fecharemos esta série de estudos, Tempos do Fim, ainda esta semana. Na próxima segunda-feira, querendo Deus, com a permissão e a bênção do nosso Senhor, nós iniciaremos uma nova série, um novo ciclo, e o tema é Depressão e Graça, analisando à luz da palavra isso que tem, esse mal que tem acometido tanta gente, quem sabe não até eu e você, e verificar como que Deus cuida de nós nesses momentos de depressão, ok? Peço que desde já você esteja em oração por isso. Nosso tema será então depressão e graça. Vamos orar pedindo graça da parte de Deus para o estudo da sua palavra. Ó Deus Pai, tua palavra é luz que ilumina o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Por isso, ó Deus, nós rogamos que o teu Espírito realmente abra o nosso entendimento, jogue luz no nosso entendimento que, ó Deus, naturalmente, humanamente falando, ele é turvado e ele carece
de iluminação, que o teu Espírito, ó Deus, abra a nossa visão espiritual para entender o conteúdo do texto sagrado. Ó Deus, o Senhor também conhece como está cada pessoa que está agora assistindo aqui, acompanhando-nos, ó Pai. Ó Deus, dispensa a tua graça sobre estas vidas também. O Senhor, ó Deus, sabe que cada uma tem demandas pessoais, problemas, ó Deus, uns menores, outros maiores. Tudo isso colocamos em tuas mãos e te pedimos a tua orientação, te pedimos a tua bênção, Pai. Dispensa o teu favor ao teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a exemplo do que fizemos ontem, mas hoje nós vamos ler do verso 31 ao verso 41. Mateus 25, do verso 31 ao verso 41, o texto que nos diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estavas nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, ontem tivemos a oportunidade de introduzir o assunto, do juízo final, esse grande dia de prestação de contas. Analisamos a necessidade de um juízo final, o propósito deste dia de ajuste de contas, que é manifestar a glória de Deus, tornar público o seu propósito eterno, ou seja, as coisas vão ficar muito claras. Aquilo que hoje nós não entendemos, mesmo quando nos debruçamos a pensar e a refletir naquele dia, no dia do Senhor, no dia do juízo final. O propósito eterno do Senhor, vai ficar evidente, o propósito que Deus desenvolveu na história e naquele dia estará consumado. E aí sim, esse dia, por último, nós já analisamos, vai servir para completar toda a história da salvação, Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos também, Fomos salvos na cruz de Cristo, fruto do plano eterno do Pai, que Ele elaborou antes da fundação do mundo. Nós estamos sendo salvos porque Deus, pelo seu Espírito, trabalha em nós, para completar a obra do Senhor. Ele está agindo em nós, nos moldando, nos modelando, fazendo-nos cada dia mais parecidos com Cristo. É o período, é o processo da santificação das nossas vidas. Mas nós seremos salvos naquele dia, onde tudo vai estar encaixado, onde a obra salvífica do nosso Deus, por sua graça, será completada. Muito bem. E terminamos na semana, ou melhor, no estudo de ontem, falando também sobre a duração do juízo final. Você deve se lembrar que nós analisamos, ainda que brevemente, que nós não temos que pensar num dia de 24 horas, O dia do juízo final sendo um dia como o temos hoje, de 24 horas. Até porque o juízo final não vai carecer de
de investigação, de análise de prova, de testemunhas para depor, não é? Porque o nosso juiz, ou o juiz supremo, é onisciente e porque ele conhece plenamente todas as situações e todos os corações, conhece os nossos atos todos na história das nossas vidas. Então, o dia do juízo final vai ser mais um dia de publicação, de execução, do que estritamente de julgamento, né? Muito bem. E hoje eu gostaria de dar um passo a mais, irmãos, na análise disso, né? Porque nós falamos um pouco a respeito disso na devocional de ontem. Existe aquela ideia plantada no coração humano de que o inferno é aqui mesmo nessa vida. Então isso eliminaria a importância, a necessidade de um dia para prestar contas, né? O inferno é aqui. Como é que a turma diz? Aqui se faz, aqui se paga, não é? Só que, como também analisamos ontem, apesar de Deus sim revelar o seu juízo em momentos da história das nossas vidas, isso está registrado na Escritura, como por exemplo o dilúvio, não é? Sodoma e Gomorra e tantos outros, mas a mesma palavra de Deus, a mesma Escritura afirma que haverá um dia, um momento na história de consumação de todas as coisas e de prestação de contas. Muito bem, vamos firmar algo que nós já analisamos para dar sequência aqui, irmãos. Quem é que vai passar pelo juízo final mesmo? Todos os homens individualmente. Nós já analisamos que Deus é o juiz de todos e todos os homens vão comparecer diante de Cristo, cada um prestando contas, cada um dando contas de si mesmo a Deus, diante do tribunal do Senhor. A nossa responsabilidade é, portanto, pessoal. A nossa responsabilidade diante de Deus é intransferível, não é? Ninguém vai escapar deste dia. O juízo vai ser extremamente meticuloso, vai ser revelador. Só que algo que não falamos mais a fundo ontem é que os eleitos serão julgados não quanto à condenação, não é? Já que Deus diz que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, os pecados já foram perdoados. Os eleitos, por isso, não serão julgados quanto à condenação. Eles serão no que se refere a galardão. E nós vamos analisar isso, pretendemos analisar isso no estudo, no próximo estudo, quando nós vamos fechar a nossa série, né? Então, haverá sim uma distribuição de Deus ao seu povo, aos seus servos, quanto a galardão. Não seremos julgados para condenação, porque Cristo levou sobre si aquilo que nos pesava, não é? A nossa condenação, mas sim quanto a galardão. Aliás, George Led, ele diz o seguinte sobre isso: para os que creem, o juízo com efeito já aconteceu e eles foram absolvidos e encontrados justos, com base na obra de Cristo, com base na justiça do nosso Redentor. A justiça dele foi creditada na nossa conta, que era extremamente negativa. E George Led continua: para os que não creem, seu destino está selado, seu juízo é certo, e a razão é que eles foram colocados face a face com a luz, mas a rejeitaram. Portanto, o juízo final será, na realidade, a execução do decreto de juízo que já se passou. Irmãos, e quanto aos anjos? A Escritura fala que todos os anjos que se rebelaram contra Deus serão condenados juntamente com o chefe deles, com Satanás. Aliás, a rigor falando, a condenação dele será apenas executada, né? Porque Satanás, diz a Bíblia, já foi julgado e já foi condenado. Muito bem, caminhando para olharmos para mais pontos, para mais detalhes quanto ao dia do juízo final. Irmãos, a Bíblia fala que haverá o juiz e haverá também a função de auxiliar do juiz, não é?
A Bíblia diz que na tarefa de julgar a todos os homens, e também até aos anjos rebeldes, como nós vimos agora, Cristo vai ser auxiliado pelos anjos. Nós lemos isso aqui no versículo 31, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, as nações serão reunidas em sua presença, ou seja, o tribunal montado e os anjos também auxiliando o nosso mestre, o nosso redentor. Mas não é apenas isso que a Bíblia fala. A Bíblia também diz que nós, ou seja, o povo do Senhor, ou os eleitos glorificados, estarão também auxiliando neste dia final, não é? Ali o julgamento, o juízo, o dia da prestação de contas. Eu quero ler aqui 2 textos que falam sobre isso. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 28, diz o seguinte, Mateus 19, o verso 28, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui temos várias figuras, não é? A figura de assentar em tronos para julgar as 12 tribos, né? É a figura de um julgamento, de um tribunal, como já temos analisado. Israel aqui também é uma representação de todo o povo de Deus. Também já estudamos a respeito disso na semana passada. Não apenas uma nação, mas os eleitos do Senhor de todas as nações, de todas as etnias. E é dito com todas as letras por Cristo que os que o seguirem vão ocupar esse lugar na regeneração, ou seja, no dia final, no dia do juízo final e da consumação de todas as coisas. Agora, uma pergunta que você pode fazer é: que tipo de participação é que nós teremos neste juízo final? Isso é difícil de determinar, não é, irmãos? De alguma forma, a nossa participação será no sentido de glorificar a Cristo por causa de quem Ele é, o justo juiz, né? Seja qual for a nossa atividade nesse dia final, o fato bíblico que nós devemos ressaltar é que o soberano juiz compartilhará conosco de alguma forma essa responsabilidade. Mas falemos também, irmãos, da integridade do juízo de Cristo. A Escritura fala que Jesus é competente para julgar. É algo muito usado pelas pessoas, não é? Nos nossos dias e desde há muito tempo, falar assim: olha, quem é você para me julgar? Não é? Quem é você para me julgar? Olha, diante de Cristo ninguém vai poder alegar isso. Ninguém vai poder chegar diante de Jesus e falar: quem é você? Jesus é competente para julgar, diz a Escritura. Apesar de muitos não lhe terem feito justiça na sua primeira vinda, que foi uma vinda de humilhação, rejeitando totalmente, né? E também a sua mensagem. Apesar disso, Cristo vai julgar de forma íntegra. A Bíblia fala que o juízo do Senhor é justo, primeiramente. Atos 17, 31 fala-nos a respeito disso, dizendo o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Deus o Pai, através de Deus o Filho, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, Deus estabeleceu um dia em que pelo Filho ele vai julgar o mundo com justiça. O julgamento do Senhor é justo, mas também é verdadeiro, irmãos. Romanos capítulo 2, verso 2 diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E o verso anterior, o contexto próximo, está falando daqueles que condenam
mas acabam praticando as mesmas coisas que condenam. É algo próprio do descrente, daquele que não tem o temor de Deus, não é? E ele diz, olha, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, ou seja, é verdadeiro contra os que vivem assim. A Bíblia ainda fala, irmãos, que o juízo do Senhor é reto, ou seja, é cheio de retidão. 2 Timóteo 4,8 é um texto conhecido nosso, no qual Paulo, falando do fim dos seus dias, né, ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O Senhor, reto juiz. E mais, irmãos, nós vemos aqui que o juízo do Senhor vai ser sem acepção de pessoas. Deus não tem os seus privilegiados no sentido de fazer acepção de pessoas. Na verdade, Deus distribuiu a quem lhe aprouve a sua graça, não é? Todos éramos iguais e somos iguais, pecadores diante do Senhor. Por sua graça e misericórdia, ele tirou do caminho da perdição quem ele mesmo quis, aqueles que ele mesmo escolheu de uma multidão que caminhava em perdição e para a perdição. Mas Deus não faz acepção de pessoas, não é? Nós também, ao analisarmos a questão da salvação de Israel, o povo de Deus, né? Israel agora não é uma nação, não é um reino político ou um país, mas o Israel, segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento, é o povo do Senhor. Quando analisamos isso, nós falamos, né? Então hoje, Deus não trata uma etnia de uma forma e as outras de outra forma. Não, Deus julga sem acepção de pessoas. E nós lemos sobre isso na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, que nos diz assim, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, aí ele continua o texto, portai-vos com temor. Veja bem, Deus julga segundo as obras de cada um e julga sem acepção de pessoas. Portanto, o juízo de Cristo que vai estar patente, né, que vai ser revelado no dia final, é um juízo íntegro. E é assim, irmãos, devido à sua própria natureza. Ele é santo. E a Bíblia fala, santo, santo, santo. A Bíblia carrega na santidade do Senhor. Não há desvio, né, em Deus. Mas é assim também, irmãos, devido à sua onisciência. Devido ao fato de que Deus conhece tudo e todos. Conhece todas as circunstâncias. Nada ficará oculto diante do escrutínio do Supremo Juiz naquele dia. Irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje. No nosso último estudo, nós vamos analisar, se assim Deus quiser, a questão dos galardões, a questão da gradação da bem-aventurança e da própria penalidade, não é? E veremos isso, então, falando dos salvos e falando dos ímpios, e terminaremos, se Deus assim quiser, falando das nossas atitudes diante da certeza de um dia de juízo, do julgamento final. Mas eu quero de novo ler, para a gente aplicar o que foi visto hoje, 1 Pedro 1,17, que diz, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se você tem a Deus como Pai, se você o busca, ou seja, o invoca como seu Pai, como o Senhor das nossas vidas, Ele que é aquele que julga segundo as obras de cada um, aquele que, como falamos agora, julga sem acepção de pessoas. O remate final do verso, segundo o apóstolo Pedro, é esse. Portai-vos então. Se é isso que ocorre na sua vida, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Duas coisas eu quero falar para fechar o estudo de hoje. Primeiro, ele fala do tempo da nossa peregrinação. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo vai durar esse tempo, né? O tempo
da nossa peregrinação, né? Mas o fato é que nós estamos aqui como peregrinos, ou seja, nós não devemos encarar esta vida e o lugar onde andamos e esta terra e as demandas desse mundo como sendo o nosso lar definitivo. Nós estamos aqui peregrinando, né? E o nosso tempo aqui é breve, é o tempo da nossa peregrinação. Isso vai passar muito rapidamente. Nós devemos buscar aqui as coisas lá do alto, já. Mas ele também fala, então, durante esse tempo da vossa peregrinação, portai-vos com temor. E o temor aqui, irmãos, não é medo que afasta, mas é seriedade diante de Deus, é levá-lo a sério, é não fingirmos que Deus não existe, é nos curvarmos diante da sua soberania e do seu poder, é reconhecermos que Ele é o nosso Criador, Ele é quem nos sustenta, Ele é o nosso Redentor. É reconhecer que nós não somos suficientes para levar adiante a nossa vida. Os nossos planos, tudo é derrubado, tudo é desmoronado quando fincado apenas em nós mesmos. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que Deus complete essa mensagem no seu coração, na sua vida. Vamos agora orar com a nossa família e que Deus nos abençoe a todos. Um forte abraço, até o nosso próximo e último estudo a respeito dos tempos do fim.